O amor é o egoísmo duplicado. E o livro de hoje é Esaú e Jacó, de Machado de Assis. O livro foi escrito na segunda fase do Machado de Assis, a fase realista. No título, ele faz uma referência aos irmãos bíblicos, do livro do Gênesis. Esaú e Jacó brigam desde o útero, e assim são Pedro e Paulo, os gêmeos da história de Machado de Assis. Pedro e Paulo são extremamente iguais por fora e extremamente diferentes por dentro. Nisso já temos a dicotomia que rondará a história toda. Iguais e ao mesmo tempo opostos. Já na infância, podemos perceber as ideologias políticas deles. Os dois nasceram em 7 de abril de 1870. E quando perguntam quando eles nasceram, Pedro responde: "Nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono." E Paulo diz: "Nasci no aniversário do dia em que Dom Pedro I caiu do trono." Já podemos ver que Pedro é monarquista e Paulo republicano. Aliás, é sempre bom lembrar os nomes nesta ordem: Pedro e Paulo. Pedro é monarquista, Paulo republicano. Pedro é conservador, Pedro quer que as coisas continuem do jeito que estão. Paulo é progressista, Paulo quer que as coisas sempre mudem. Quando os dois completam 18 anos, é abolida a escravatura. E um ano depois, proclamada a República. Todo esse cenário histórico e político influencia o livro inteiro, influencia suas atitudes, seus pensamentos, até que os dois conhecem Flora, e ambos se apaixonam pela mesma moça. Ela ama os dois, igualmente. Aliás, chega a um ponto em que ela não consegue nem saber a diferença e acha que os dois são a mesma pessoa. Machado de Assis mostra que eles são os dois lados da mesma moeda. O narrador é o conselheiro Ares. Eles acham o memorial dele no começo do livro, então a história é contada por ele, que também participa da trama. Ele sempre dá conselhos para os gêmeos, sempre dá uma de diplomata, quer que os dois se entendam finalmente, assim como a mãe, que não aguenta mais as brigas dos filhos. Outros personagens importantes são os pais de Flora. Eles são a representação de um certo grupo social. Eles estão sempre se adaptando à política do momento. Quando o país está na monarquia, o pai dela faz parte da monarquia. Quando se instaura a república, ele tenta conseguir um cargo na república. E assim vai, sempre se adaptando às mudanças que acontecem, sempre querendo não preservar suas ideologias, e sim ter um bom emprego, ter uma boa renda, estar numa posição de poder. Mas por fim acontece algo grandioso, e os gêmeos fazem uma promessa, de nunca mais brigarem. No entanto, eles não a cumprem. Ou seja, estão fadados a brigar desde o útero até a lápide. Pedro e Paulo não são um retrato do bem e do mal. Pedro e Paulo são um retrato de uma única coisa separada em duas. A perfeição, a verdade, a mentira, a falha, não importa o que. Eles são um só, divididos em dois corpos. Então, esse foi o vídeo. Até a próxima semana, com mais um vídeo e mais um livro.